Vamos para o livro? Quero entrar Bora. um pouquinho na obra. É o nosso jeito de cantar junto. E na nossa edição exclusiva aqui da BP. Eu quero entender um pouco mais, o pessoal vai estar assistindo aí, a gente vai botar na tela as imagens, né, do nosso livro, a nossa versão, capa dura, bonito, artes, ilustrações belíssimas. Eu quero entrar agora nos pormenores dessa nossa edição, começar te perguntando qual que é a diferença principal. Claro, o pessoal vai estar vendo a estética já na tela, mas é um livro que, pô, eu consigo sair agora aqui, descer ali numa livraria na Paulista e comprar esse livro. Por que a gente... Qual que é essa diferença se eu comprar um livro ali na livraria para o nosso livro aqui, essa nossa edição especial? Olha, é uma tentativa de... Existem livros, certamente você pode consultar a história da Odisseia, até mesmo de graça, na internet. Só procurar a Odisseia, ver aí. Baixa o PDF, vem lá. É uma história de 3.000 anos, né? O Homero não estará aqui para reclamar os direitos autorais dele. Então, e a galera reclamando de spoiler agora também, pelo amor de Deus. Não né? é esse o ponto. Então, qual é a função de um livro desse que funciona como um livro decorativo, etc. e tal? Existem pessoas que gostam de usar isso como um elemento de identidade e memória. Gostam de fazer isso. Então, isso é um primeiro motivo. Mas por que a gente gosta de fazer isso? Parece até um pouco fútil, né? Pô, botar um livro na minha mesa de centro para decorar, etc. e tal. Mas veja bem, Durkheim, o pai da sociologia, descreve a importância do totem. E o totem é aquele elemento físico que materializa nas nossas vidas o nosso senso de identidade, provocando diariamente a memória de quem nós somos e a provocação de quem seremos. Então, quando a gente decora uma casa, quando a gente participa, quando a gente escolhe, às vezes, o que se vestir, dependendo de se você é ligado a isso ou não. Ou o próprio quadro na sua casa. Bota um quadro na sua casa. O que você está tentando fazer exatamente? Deixar mais bonito, sem dúvida, falamos disso. Mas o que a gente está realmente tentando fazer? A gente está tentando mostrar uma certa consistência de identidade com aquilo que nós entendemos ser. E a gente está tentando também projetarmos-nos um pouco à frente para aquilo que queremos ser também. Pode ver que isso tem em comum em todos os seus hábitos de decoração, vestuário, consumo. Isso é a totemização da vida, proposta pelo pai da sociologia com essas palavras, mas existente desde sempre. Existentes em comunidades indígenas, existente em tudo. Então a gente tenta adornar, decorar a nossa vida com aquilo que nos dá um senso de memória. E eu acho que por tudo que a gente falou aqui da Odisseia, essa é uma oportunidade maravilhosa. Estou super ansioso para ter no centro da minha casa esse livro, me provocando a todo esse esforço, a toda essa Odisseia que é a vida, para a gente ficar pensando nisso. Então, acho que esse é um ponto. Segundo ponto, a Odisseia é um livro que já tem vários livros, né? Inclusive gratuitos. Então, o que pode ser feito em relação a isso? O que a gente entendeu que podia colaborar nesse momento que a gente está participando de um evento cultural global da Odisseia é, cara, vamos fazer uma edição com a nossa cara, decorativa, super especial, com materiais sofisticados, com capa não sei o que, as especificações técnicas estão no site para todo mundo que quiser ver, um negócio grande, bonito e tal, bilíngue, etc., para ser lindo mesmo, com ilustração, papapá, e vamos acompanhar disso com um curso. A gente chamou o Clístenes Raffner Fernandes, que é o cara que eu conheço que sabe a Odisseia, né? Que leu no grego, inclusive. Leu no grego original, não é um grego adaptado. Então, é um dos poucos helenistas assim, no Brasil que leem no grego original a Odisseia. E a gente fez com ele um curso com uma aula guiada para pegar pela mão, canto por canto. Todos os 24 cantos que aqueles estudiosos de Alexandria uma vez separaram esse tão importante texto, ele vai canto por canto, pegando pela mão, te tirando as dúvidas, tendo uma oportunidade de ver tudo isso. Porque a gente sabe que esse não é um livro que as pessoas costumam enfrentar até o final. E eu não tenho problema nenhum com isso. É um livro difícil, fechado, hermético, não é em prosa, complexo. Então é mais do que normal que a gente tenha uma estranheza com um livro erudito de 3.000 anos atrás. Pô. É comum. Então a gente acha que podia pegar o melhor professor que a gente conhece no tema. Dar uma experiência BP. Fazer uma leitura acompanhada, ele fez uma aula por canto. Então são literalmente todos os cantos da Odisseia, começo, início, meio e fim, com interpretação, compreensão. Para fazer isso com uma experiência BP que vai junto com o livro, deixando o valor do livro praticamente irrisório pelo curso. Então é mais ou menos como se você pudesse comprar esse conhecimento e levar de brinde para sua casa uma peça de arte que eterniza a lembrança disso e tudo mais. Mais uma coisa que eu gostaria de falar. Estudos do PISA, você sabe, é aquele teste com adolescentes que tenta ver qual é o nível de escolaridade dos países. Livros com o PISA mostram algumas coisas sobre o nosso desenvolvimento intelectual nessa idade. Crianças que crescem em casas
Porque eles viram que tinha muita desigualdade nas notas. Deixa eu retomar. O PISA viu isso por quê? Porque tinha muita desigualdade entre as notas. Certas crianças apresentavam notas boas, certas crianças apresentavam notas más, às vezes vinham dos mesmos lugares de formação. O que explica isso? A OCDE quis ir adiante, quis compreender e foi pesquisar. Bom, primeira coisa, crianças que eram criadas em salas que tinham livros, em casas que tinham livros, uma biblioteca aparente ali, tinha melhor performance educacional, indiferente do fato de ter lido os livros. O ambiente inflacionava as notas, o ambiente aumentava isso. Fica melhor. Crianças que cresciam em casas, e aí elas preenchiam uma questão objetiva de como é que funciona livro na sua casa. Aí tinha uma fotinho com tipo 3, 4 livros na prateleira. Aí tinha uma outra fotinho com tipo 10 livros na prateleira. E ela vai botando meio pelo volume. Porque a criança não sabe dizer quantos livros tem. Nem a gente sabe, né? Porque livro é uma coisa que engana no tamanho. Então ela botava ali tentando preencher. Quanto mais livros tivesse, maior era a correlação com o ganho de nota. Quanto mais livros tivesse em casa, maior era a correlação com o ganho de nota. Vai adiante. Crianças que tinham esses livros ficcionais aumentavam mais ainda as notas do que crianças que tinham esses livros técnicos. Então veja bem, do que a gente está falando aqui? Questão de formação do imaginário. Livros ficcionais presentes na sua casa melhora a performance educacional das crianças. Obviamente isso não vai agir sozinho, mas existe uma correlação apontando que quando isso está presente na sua vida, o ambiente que essa criança cresce e se forma é suficientemente estimulante para que ela tenha a maior tendência a apresentar melhor performance. E aí eu te pergunto, a gente fez todo esse experimento com crianças. Será que isso é só com criança? Agora eu não vou ter a prova científica que eu tenho na OCDE para falar que isso acontece com adultos. Mas eu me pergunto, do que a gente está cercado de decoração? Do que a gente se lembra quando a gente está em casa, tomando um café? Do que a gente se lembra? Será que nós somos tão superiores assim, que as coisas em nosso entorno não nos impactam, não transformam a forma que a gente age no dia a dia? Eu não acredito nisso. E por não acreditar nisso, eu resolvi dar uma pesquisada, já que a gente não tem essa pesquisa da OCDE, se isso pode ser verdade para os adultos de alguma forma. E encontrei num livro vencedor do Nobel de Economia, chamado Rápido e Devagar, escrito por Daniel Kahneman, um estudo muito maravilhoso que as pessoas podem procurar na internet, o efeito priming. E aí o efeito priming é basicamente um estudo sobre o impacto das coisas ao nosso redor em nós. Inconsciente, o impacto inconsciente. Será que existe mesmo? Não é frescura isso aí? Pois eu vou te dar só o experimento mais bizarro de todos. Existem vários, dezenas, centenas desses estudos dentro desse mesmo estudo. O mais bizarro. Se você passa por uma loja da Ferrari, você tende a acelerar o carro. Se você passa por um asilo, você tende a diminuir a velocidade. Isso é um estudo científico, do ganhador do Nobel de Economia. Então isso é só uma mera pista do efeito do ambiente nas nossas vidas. Quer um outro efeito? Historicamente, nos últimos 25 anos, operadores do mercado financeiro transacionaram ações na Bolsa de Valores dos maiores bancos de Wall Street com pessimismo, com maior pessimismo quando estava nublado e com maior otimismo quando estava sol. Correlação não quebrada em 25 anos de histórico de movimentação financeira. Então, o efeito do ambiente, esse livro ele ganha esse Nobel de Economia porque ele traz o paradigma da subjetividade para dentro do comportamento humano com uma prova matemática que poucos fizeram anteriormente, e ele mostra o efeito que as coisas ao nosso redor têm na composição do nosso ambiente, dos nossos estímulos, das nossas atitudes. Agora eu te pergunto, a gente vai botar a Odisseia no centro da nossa casa ou a gente vai botar outra coisa? Pode ser outra coisa, mas que seja boa, né? Sim. E se for um livro, e se você tiver filhos e tiver presente nessa família, além de ser uma herança e tudo mais, você estimula esse ambiente. E se você quer garantir esse livro especial, essa edição exclusiva da Odisseia de Homero com a Brasil Paralelo, a sua chance é agora. O QR Code está aparecendo aqui durante toda essa conversa que a gente está falando aqui com vocês, falando do livro, falando do curso, em todas essas atribuições especiais. Você vai clicar lá no link da descrição, vai abrir uma página, tem todas as especificações desse livro que a gente está levando até a sua casa. Além do livro, acompanha um curso completo, uma aula por canto com o Clístenes, que lê no grego clássico ali, antigo. Ele vai destrinchar cada poema, cada poesia ali, para você conseguir entender melhor essa história. E é uma oportunidade única, exclusiva e ilimitada. Assim que terminar
essas vendas, assim que a gente encerrar esse carrinho de vendas aqui, a gente não vai imprimir esse livro de novo. Então garante agora, né? Garante essa tiragem, porque ela é única, tá bom, pessoal?